Mas a alegria é nossa. A nossa gratidão é tamanha em perceber, em conviver com esse Jesus tão maravilhoso. Como disse Asaf, escrevendo o Salmo 377, Tu és o Deus que opera as maravilhas. Amém? Ontem à tarde, na nossa confraternização, tivemos uma reunião, vamos dizer, bem gostosa. Não foi, pastor? O pastor Ailton não pôde chegar, mas o pastor Ailton Júnior foi quem trouxe a palavra na tarde de ontem. E nós vimos os testemunhos dos coristas, contando e narrando as maravilhas que só Deus faz. E eu disse para a irmã Marinal, eu vou deixar para contar a minha amanhã, que é hoje. Porque antes de eu contar, eu vou ler no livro de Lucas, Evangelista, capítulo 7, muito conhecido, muito pregado. Quem lê a Bíblia, nunca as coisas são tão desconhecidas. Sempre conhece, né? Está lá escrito. Somente quem, aquela frase que a gente diz, nasceu no Evangelho. Aí tem o 7, eu vou ler. Quem quiser abrir a Bíblia e seguir. 44, versículo 44. Eu vou basear meu testemunho nessa passagem. Eu já falei uma vez lá no altar de Deus, acho que o irmão Subido se lembra. Nós ontem, na hora que eu estava em casa preocupada, o que é que eu vou dizer? Mas Senhor, olha para aqui, ainda bem que não tem retrovisor, olha a minha retaguarda. Quanto pregador. E a igreja toda. Aí a gente se preocupa. No entanto, me veio essa passagem e o testemunho que eu tenho para contar. Vou ser rápida. 44 diz assim: E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, olha o que é que Jesus diz. Perdoados lhes são todos os seus pecados. Seus pecados, Jesus disse, de acordo com a versão atualizada que eu estou lendo, seus muitos pecados. Não eram poucos nem eram um só, eram muitos. E aquela mulher entrou naquela reunião, ela não foi convidada. Ela não tinha nem nome. Era chamada de pecadora. Se tinha, a Bíblia não cita. Era chamada a mulher pecadora, mas ela estava. Ela amou tanto Jesus, que ela jogou-se aos seus pés. Ela não quis saber se alguém estava olhando, criticando, que dissesse alguma coisa. Ela queria estar aos pés do Mestre. Aleluia. Mas o que eu quero é muito importante esse tom. Aliás, todos são importantes. Mas eu quero me focar nesse 47. Perdoar seus muitos pecados. Aí Jesus diz o porquê. Os pecados foram perdoados. Porque ela muito amou. Não é coisa linda? Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Já ouviram coisa mais séria? É forte. Então é baseado aqui neste texto, neste versículo, que eu vou contar. O meu testemunho. Talvez sirva para alguém e se não sirva, serviu para mim. Eu estava no ensaio do coro Filadélfia.
E nós estávamos ensaiando o Pai Nosso. Muito conhecido o Pai Nosso. Tanto ele é cantado como lido, como recitado. Eu sei que eu decorei desde menina. Minha mãe me colocava e os meus irmãos, antes de dormir, punham as mãos assim. Vamos recitar o Pai Nosso. E tarará, todo dia decora. A gente decora, fica tão mecânico que não presta atenção no que a gente diz. Aí nesse dia, no ensaio do coral, o Espírito Santo chegou. Aliás, ele já está. Mas ele tocou-me quando chegou aquela parte que disse assim: e perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofendem. Aí eu parei. Eu disse: eu não posso cantar esse hino. E as lágrimas vieram no momento. Não posso, Senhor, porque eu não perdoei. Havia alguma coisa que precisava ser perdoada. E perdoar não é fácil, ele é divino. Não é fácil. Por isso Jesus disse: quem pouco perdoa, pouco ama. Só o amor. Ele traduz o perdão. Aleluia. E sabe o que aconteceu? Eu saí do ensaio. Na época havia o congresso, depois daqueles dias, era o congresso de jovens. Foi no Geraldão, né? Naquele tempo cabia aqui tudo à frente. Não era pastor aqui, ó. Aí o pastor Leôncio disse assim: não, eu não vou dispensar o Filadélfia, não. Olha, Deus, eu vou dizer uma palavra assim. Deus sabe tantas coisas, parece um quebra-cabeça. Ela vai juntando as pedras, vai juntando os fatos, para ele conseguir o que ele quer na minha e na tua vida. Aleluia. Aleluia. O pastor Leôncio convidou um pastor lá de Brasília, deste Distrito Federal. E ele pregando aqui, ó. Que é o púlpito baixo, né? Quando ele começou a pregar, ele começou a falar das doenças psicossomáticas. E o coral ali, ó, do jeito que está aqui atrás de Robson ali. Irmãos, aí ele contou vários exemplos lá da igreja onde ele era pastor, porque Jesus já guardou. E ele disse assim: existe enfermidade que o médico não cura, o remédio não resolve, porque é na alma. E a falta de perdão, com licença do pastor, eu vou dizer, é falta de perdão. A falta de perdão adoece. E naqueles dias eu tinha ido à médica porque eu estava sentindo muita dor de cabeça. Graças a Deus eu não sinto dor nenhuma, mas eu estava naquele período sentindo uma dor de cabeça constante. Quando eu procurei a médica, ela disse, mediu minha pressão, estava 16, não sei por quanto, misericórdia. Ela disse: você tem hipertensa. Eu? Sim. Aí quando o pastor começou a falar, irmãos, os irmãos creem que Deus fala ainda, né? Quem crê, diga glória. Pois ele fez assim, ó. Apontou para o Filadélfia. O Espírito Santo está aqui comigo. E ele disse assim: pastor, você está doente porque não perdoou. Eu disse: isso é comigo. Eu já tinha sentido lá no ensaio do coral. Isso é comigo que ele está falando, Jesus. Perdoe aquela pessoa. E ele começou citando coisas que a pessoa tinha feito. Só Jesus sabia. Que Deus lindo. Por amor a mim, por amor a nós, ele fez isso. E ele começou a dizer: perdoe. Sabe o que foi que aconteceu? Ele disse assim: perdoe aquela pessoa que está lá no Ceará. Olha assim, eu não sabia até o endereço.
dúvida. E ali mesmo, aí já sabe, eu me desmanchei em lágrimas e eu comecei a dizer: Jesus, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, porque eu não tinha o que dizer. Ou perdoava ou continuava doente. Tinha que escolher. E como é que eu sei que eu perdoei? Isso é sério. Como é que eu sei? Encontrei a pessoa depois. No ambiente familiar, e houve almoço. Sentei à mesma mesa que a pessoa sentou e ela olhou para mim e disse assim: é muita honra almoçar com você. Eu disse: a honra é dupla. Olha, irmãos, eu não sei por que o Espírito Santo me inquietou a contar esse testemunho, porque já faz muitos anos. Ele sabe, ele conhece cada coração, ele conhece cada um. Não guarde mágoa não, que você vai adoecer, se não já está doente. Mas como é que eu posso perdoar? Foi demais, tudo é demais. Mas nós somos salvos. E vem o versículo último que eu li que me chamou a atenção: quem pouco perdoa, pouco ama. O perdão está relacionado com o amor. Aquele amor que foi derramado no nosso coração através do Espírito Santo. Ele que está dentro de nós. E amar não é opção, é mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se eu não me amar, que é o principal, se eu também não me perdoar, que eu, pastor, vou terminar. Eu já ouvi alguém dizer assim: eu não me perdoo. Eu fiz assim, eu sei que errei, mas eu não me perdoo. Aí fica difícil, né? Mas aí a palavra foi dada. Eu estou muito grata, estou muito feliz. A minha filha está aqui hoje. Eu só vi minha filha, que as outras moram mais distante. E o Coral Filadélfia está aqui feliz. E eu estou, olha, 35 anos com eles. Mas eu sou jovem, viu? Amém? Deus abençoe. Muito obrigada pela oportunidade. A melhor oração